Olá pessoal, sou Rafael. Vou falar a respeito do gênero épico. O gênero épico, ele é a narrativa em verso que apresenta o episódio heróico da história de um povo. Geralmente narra os fatos narrados contêm elementos fantasiosos como deuses que interferem na passagem dos personagens. E esses deuses, eles eram utilizados para explicar antigamente fatos que os homens não conseguiam entender, como o terremoto, a chuva, trovão. Aí inseriam esses elementos dentro da história. E a estrutura do gênero épico é formada por narrador, que conta a história, que é a sucessão dos fatos, personagens, em torno dos quais os fatos se desenrolam, o tempo, que geralmente é no passado, para contar a história, e o local é onde a história ganha vida. O gênero épico, ou a epopeia, ou poesia épica, ela descreve os acontecimentos, ou feitos, ações do herói histórico. E ela é dividida em partes. Essas partes são denominadas cantos. Cada canto tem uma função pré-estabelecida, como por exemplo, um canto pode definir o tema, o herói, o próximo canto pode definir uma inspiração para o tema, inspiração para o herói, e outro canto pode inserir elementos como deuses para justificar os fatos inexplicáveis, como eu falei anteriormente. Há também a epopeia brasileira, e um exemplo aqui que eu deixo é o Uruguai, de Basílio da Gama. É um poema épico que conta a história em 5 cantos de um tratado feito pelos reis de Portugal e Espanha sobre a divisão de terras colonizadas. Parte dessas terras eram habitadas por índios, e os índios eram dirigidos pelos jesuítas. E frente a essa pretensão dos colonizadores em tomar a terra dos índios, os índios se levantaram em guerra contra eles. Porém, os jesuítas também, os quais dirigiam os índios, tinham suas pretensões, e os maiores prejudicados nesse conflito foram os índios, porque tinham um poder bélico inferior aos colonizadores, e causou a desgraça deles, por assim dizer. Então, expliquei um pouco sobre a epopeia brasileira Uruguai, Basílio da Gama, e no próximo slide tem o primeiro canto. Daí eu vou deixar a proposta de atividade, que é o seguinte: ler atentamente o primeiro canto, visualizar em sua cabeça o cenário, a situação, e fazer um desenho em uma folha de papel A4. Pode ser um desenho simples, não precisa ser colorido não, pode ser com lapiseira e grafite mesmo. E o que eu quero a partir desse desenho é ver a interpretação, como se passou o fato narrado no canto em sua cabeça. E esse é o primeiro canto. Leiam atentamente e façam a atividade, por favor. Essas são as referências que eu usei para fazer o trabalho, e obrigado.